Capítulo 6. Essa foi a semana em que Melinda Moores, a mulher do diretor, voltou de Indianola para casa. Os médicos tinham terminado com ela. Já tinham as chapas de raio-x do tumor na cabeça dela. Tinham documentado a fraqueza na mão dela e as dores paralisantes que a trespassavam quase constantemente àquela altura e tinham terminado com ela. Deram ao marido uma porção de pílulas contendo morfina e mandaram Melinda para casa, para morrer. Hal Moores tinha um pouco de licença de saúde acumulada. Não muito, naquela época não davam muito, mas ele tirou o que tinha a fim de poder ajudá-la a fazer o que precisava fazer. Minha mulher e eu fomos vê-la uns 3 dias depois que ela tinha voltado para casa. Antes telefonei e Hal disse que sim, que seria ótimo. Melinda estava tendo um dia bom e gostaria de nos ver. Detesto visitas desse tipo, disse para Janice, quando íamos de carro para a casinha onde os Moores tinham passado a maior parte da vida de casados. Como todo mundo, meu bem, retrucou ela e deu uns tapinhas na minha mão. Nós vamos suportar bem, como ela está suportando. Espero que seja assim. Encontramos Melinda na sala de visitas, plantada sob um facho luminoso de um sol de outubro, quente demais para a época do ano, e meu primeiro pensamento chocado foi de que ela tinha perdido 45 quilos. É claro que não era isso. Se ela tivesse perdido tanto peso assim, mal estaria ali. Mas aquela foi a reação inicial do meu cérebro ao que os meus olhos estavam informando. Seu rosto tinha cedido para revelar a forma do crânio subjacente, e a pele estava branca como pergaminho. Havia olheiras fundas debaixo dos olhos. E foi a primeira vez em que a vi sentada na sua cadeira de balanço, sem o colo cheio de costuras ou pedaços de lã para tecer e fazer um tapete. Ela estava simplesmente sentada ali. Como uma pessoa numa estação de trem. Melinda, falou minha mulher num tom cálido. Acho que estava tão chocada quanto eu, talvez até mais, porém ela disfarçou de forma esplêndida, como algumas mulheres parecem ser capazes de fazer. Foi até Melinda, ajoelhou-se numa perna ao lado da cadeira de balanço, na qual estava sentada a mulher do diretor, e pegou uma de suas mãos. Quando ela fez isso, meu olhar caiu por acaso no tapete azul diante da lareira. Ocorreu-me que ele deveria ter o mesmo tom de limões velhos, porque agora essa sala era apenas uma outra versão do corredor verde. Trouxe-lhe um pouco de chá, disse Jean, daqueles que eu mesma faço. É um bom chá calmante. Deixei-o na cozinha. Muito obrigada, querida, falou Melinda. Sua voz tinha um tom velho e enferrujado. Como é que você está se sentindo, querida? Perguntou minha mulher. Melhor, respondeu Melinda na sua voz enferrujada e arranhada. Não a ponto de querer ir a um baile, mas pelo menos hoje não estou com dores. Eles me deram umas pílulas para as dores de cabeça. Às vezes elas até funcionam. Que bom, não é? Mas não consigo segurar bem. Alguma coisa aconteceu. Com a minha mão. Ela ergueu, olhou-a como se nunca a tivesse visto antes, depois abaixou de volta para o colo. Alguma coisa aconteceu com meu corpo todo. Pôs-se a chorar de um modo silencioso, que me fez pensar em John Coffey. Começou a tilintar de novo na minha cabeça aquela coisa que ele tinha dito. Ajudei com o que você tinha, não ajudei? Ajudei com o que você tinha, não ajudei? Como uma rima da qual não conseguisse me livrar. Hal apareceu nesse momento. Agarrou-me pela gola, e pode acreditar quando digo que fiquei contente de ser agarrado pela gola. Fomos para a cozinha, e ele me serviu meia dose de uísque branco, coisa forte recém-saída do alambique de alguém do interior. Batemos nossos copos num brinde e depois bebemos. O líquido desceu queimando como óleo combustível, mas desabrochou como uma flor celestial ao chegar à barriga. Mesmo assim, quando Moores inclinou a jarra na minha direção, perguntando-me silenciosamente se queria mais, sacudi a cabeça negativamente e afastei-a com um gesto da mão. O aio de Bill Varton não estava na camisa de força, pelo menos por enquanto, e não seria seguro chegar perto de onde ele estivesse com a cabeça enevoada pelo álcool. Nem mesmo com grades nos separando. Não sei por quanto tempo mais consigo aguentar isso, Paul, disse em voz baixa. Uma moça vem todas as manhãs para me ajudar com ela, mas os médicos dizem que ela pode perder o controle dos intestinos, e, parou, engolindo em seco, se esforçando muito para não tornar a chorar na minha frente. Vá levando o melhor que puder, disse eu. Estendi a mão por cima da mesa, e apertei rapidamente sua mão trêmula e com manchas senis. Vá fazendo isso um dia depois do outro, e deixe o resto com Deus. Não há mais nada que você possa fazer, ah? Acho que não. Mas é duro, Paul. Rezo para que você nunca tenha que descobrir como é duro. Fez um esforço para se recompor. Agora, conte-me as novidades. Como é que está indo com William Varton? E como está se arranjando com Percy Vetmore? Falamos de assuntos de trabalho durante algum tempo, e assim passamos o período da visita. Depois, em todo o trajeto de volta para casa, com minha mulher sentada no lugar do passageiro ao meu lado, em silêncio durante o tempo quase todo, com os olhos rasos d'água e pensativa, as palavras de Coffey davam voltas na minha cabeça como o senhor. Guizos rodando dentro da cela de Delacroix. Ajudei com o que você tinha, não ajudei? É terrível. Falou minha mulher a certa altura, num tom desanimado. E não há nada que alguém possa fazer para ajudá-la. Assenti com a cabeça e pensei, ajudei com o que você tinha, não ajudei? Mas era maluquice, e tentei o mais que pude expulsar isso da mente. Ao entrarmos pelo caminho de acesso, ela finalmente falou pela segunda vez, não sobre sua velha amiga Melinda, mas sobre minha infecção urinária.
Ela queria saber se tinha realmente acabado. Acabou realmente, respondi-lhe. Curative. Está ótimo então, disse ela e beijou-me acima da sobrancelha, naquele lugar que me fazia estremecer. Talvez devêssemos, você sabe, fazer umas coisinhas. Isto é, se você tiver tempo e disposição para isso. Tendo muito do segundo e o bastante do primeiro, tomei-a pela mão, levei-a para o dormitório do fundo da casa, e tirei suas roupas, enquanto ela acariciava a parte de mim que inchou e pulsou, mas não doeu mais. Quando me movi para dentro da sua doçura, deslizando por ela daquele jeito lento de que ela gostava, de que nós dois gostávamos, pensei em John Coffey dizendo que tinha ajudado, não tinha? Como o trecho de uma canção que não sai da cabeça até que esteja danada de boa e pronta. Mais tarde, quando estava indo de carro para a prisão, comecei a pensar que muito em breve teríamos que começar a ensaiar para a execução de Delacroix. Esse pensamento levou-me ao de que Percy iria estar no lugar principal dessa vez e senti um calafrio de temor. Disse a mim mesmo que simplesmente fosse em frente, uma execução apenas e muito provavelmente estaríamos livres de Percy Vetmore para sempre. Mas ainda senti aquele calafrio, como se a infecção de que tinha estado sofrendo não tivesse terminado coisa nenhuma, mas apenas trocado de lugar, deixando de queimar-me o baixo ventre para congelar-me a espinha. Capítulo 7. Vamos, disse Brutal a Delacroix na noite seguinte. Nós vamos dar uma voltinha. Você, eu e o senhor. Gizzles. Delacroix olhou para ele desconfiado, depois esticou a mão para baixo, para dentro da caixa de charutos buscando o rato. Ficou com ele na mão em concha e olhou para Brutal com os olhos apertados. Do que você tá falando? Perguntou. Hoje é uma grande noite para você e o senhor. Guizos, disse Dean, quando ele e Harry se juntaram a Brutal. O colar de hematomas em volta do pescoço de Dean tinha assumido uma desagradável coloração amarela, mas pelo menos ele podia falar de novo, sem parecer um cão ladrando para um gato. Olhou para Brutal. Você acha que devemos pôr os grilhões nele, Bruto? Brutal deu a impressão de estar refletindo sobre isso. Não, falou finalmente. Ele vai se comportar, não vai, deu? Os dois, você e o rato. Afinal de contas, vocês vão se exibir para alguns altos figurões hoje de noite. Percy e eu estávamos parados junto da mesa da guarda observando isso, Percy com os braços cruzados e um sorrisinho de desprezo nos lábios. Depois de algum tempo, tirou do bolso o seu pente de chifre e pôs-se a pentear os cabelos. John Coffey também estava observando, de pé, em silêncio, junto das grades de sua cela. Varton estava deitado no catre, olhando para o teto e ignorando o espetáculo. Ele ainda estava sendo bonzinho, embora o que ele chamava de bonzinho fosse o que os médicos em Briar Ridge chamavam de catatônico. E havia uma outra pessoa lá também. Ele estava escondido no meu escritório, mas a sombra magricela dele caía para fora da porta sobre o corredor verde. De que se trata, seu Granfou? Perguntou Deu num tom queixoso, encolhendo os pés para cima do catre, quando Brutal destravou as fechaduras duplas na porta da cela e correu-a para abri-la. Os olhos dele saltavam entre os três. Bem, vou lhe dizer, falou Brutal. O senhor Moores vai estar ausente por uns tempos. A mulher dele está com os problemas, como você já deve saber. Demoto Kosr. Anderson está encarregado da prisão, o senhor Curtis Anderson. É mesmo? O que isso tem a ver comigo? Bem, respondeu Harry, o chefe Anderson ouviu falar do seu rato, Deu, e quer vê-lo atuar. Ele e mais uns 6 outros camaradas estão lá na administração, só esperando que você apareça. E não são apenas uns velhos guardas de uniforme azul. Esses aí são uns figurões bastante importantes, bem como o Bruto falou. Acho que um deles é um político que veio da capital do estado. Delacroix ficou todo prosa com isso, e não vi nem mesmo um fiapo de dúvida no rosto dele. É claro que queriam ver o senhor. Guizos, quem não iria querer? Ele procurou, primeiro debaixo do catre e depois debaixo do travesseiro. Acabou encontrando uma daquelas balas grandes, cor-de-rosa, de hortelã e o carretel de cores vivas. Lançou um olhar indagador para Brutal, que concordou com a cabeça. Tchó! Acho que o que eles estão mesmo secos para ver é o número com o carretel, mas o modo como ele come essas balas de hortelã também é danado de engraçadinho. E não se esqueça da caixa de charutos. Você vai precisar dela para levá-lo para o palco, certo? Delacroix pegou a caixa e colocou os acessórios do senhor Guizos dentro dela, mas o rato ficou instalado no ombro dele. Então saiu da cela, abrindo o caminho com seu peito estufado, e olhou para Dean e Harry. Vocês não vêm, rapazes? Não, disse Dean. Temos outras coisas a fazer. Mas impression us, Del. Mostre a eles o que acontece quando um filho da Louisiana baixa a lenha e realmente põe as mãos à obra. Fique tranquilo. Um sorriso se abriu no seu rosto, tão súbito e tão simples na sua felicidade, que senti meu coração se partir um pouco, a despeito da coisa terrível que ele tinha feito. Que mundo esse em que vivemos, que mundo?
Delacroix virou-se para John Coffey, com quem tinha estabelecido uma amizade hesitante, que não diferia muito da centena de outras amizades que eu já tinha visto na Casa da Morte. Impressione-os, Deu, falou Coffey com a voz séria. Mostre a eles todos os truques dele. Delacroix confirmou com a cabeça e pôs a mão aberta na altura do ombro. O senhor. Guiz os passou para ela como se fosse uma plataforma, e Delacroix estendeu a mão na direção da cela de Coffey. John Coffey esticou um dedo enorme, e que o diabo me carregue, se não é verdade que aquele rato esticou o pescoço e lambeu a ponta do dedo, bem como se fosse um cachorro. Vamos, Deu, chega de ficar enrolando, disse brutal. Essas pessoas não vão se atrasar para um jantar quente em suas casas, para ver seu rato fazer peripécias. Não era verdade, é claro. Anderson ia ficar lá até 8 horas de qualquer noite, e os guardas que ele tinha puxado para lá a fim de assistir ao show de Delacroix, iriam ficar até às 11 horas ou meia-noite, dependendo da hora em que seus turnos estavam previstos terminar. O político da capital estadual, muito provavelmente, ia acabar sendo um faxineiro de escritório, usando uma gravata emprestada. Mas Delacroix não tinha como saber nada disso. Estou pronto, disse Delacroix, falando com a simplicidade de um grande astro que de algum modo conseguiu preservar o toque natural. Vamos! E quando Brutal o foi conduzindo pelo corredor verde, com o senhor Guizos empoleirado no ombro do homenzinho, Delacroix começou mais uma vez a trombetear. Messieurs et mesdames. Bienvenue au cirque de Mouzy. Entretanto, mesmo estando tão profundamente mergulhado no seu próprio mundo de fantasia, passou ao largo de Percy, a quem dirigiu um olhar de desconfiança. Harry e Dean pararam diante da cela, vazia do lado oposto à de Varton. Aquela pessoa ainda não tinha sequer se mexido. Ficaram olhando Brutal destravar a porta que dava para o pátio de exercícios, onde outros 2 guardas estavam esperando para juntar-se a ele, e levaram Delacroix para fora, a caminho de sua apresentação especial, perante os grandes potentados da penitenciária de Cold Mountain. Esperamos até que a porta estivesse trancada de novo, e então olhamos na direção do meu escritório. Aquela sombra ainda estava deitada no chão, magra e faminta, e eu estava contente por Delacroix ter estado tão excitado que não a vira. Pode sair, disse eu. E vamos andar depressa, gente. Quero fazer 2 ensaios e não dispomos de muito tempo. O velho Toot, com a aparência mais animada e agitada do que nunca, caminhou até a cela de Delacroix, que entrou pela porta aberta. Sentando-me, disse ele. Estou me sentando, estou me sentando, estou me sentando. Este é que é o circo de verdade, pensei, fechando os olhos por um segundo. Este é que é o circo de verdade bem aqui, e nós somos todos apenas um bando de ratos amestrados. Então expulsei esse pensamento da cabeça, e começamos a ensaiar. Capítulo 8. O primeiro ensaio correu bem, e o segundo idem. Percy se saiu melhor do que eu poderia ter esperado nos meus sonhos mais alucinados. Isso não queria dizer que as coisas andariam direito, quando chegasse a hora de verdade para o Cajun caminhar pelo corredor verde, mas era um grande passo na direção certa. Ocorreu-me que tinha ido bem porque Percy, depois de muito tempo, estava afinal fazendo algo pelo que se interessava. Isso me provocou um surto de desprezo, mas afastei-o logo. Que importância tinha? Ele ia pôr o capacete em Delacroix e rodar a eletricidade, e depois ambos iriam embora. Se isso não era um final feliz, o que seria? E como Moores tinha assinalado, os bagos de Delacroix iam ser fritados independentemente de quem estivesse no lugar principal. Ainda assim, Percy se tinha mostrado bem no seu novo papel, e ele sabia disso. Nós todos o sabíamos. Quanto a mim, estava aliviado demais para detestá-lo muito, pelo menos por enquanto. Parecia que as coisas iam dar certo. Fiquei ainda mais aliviado quando constatei que Percy de fato prestava atenção quando sugeríamos algumas coisas que podiam melhorar ainda mais o seu desempenho, ou pelo menos reduzir a possibilidade de alguma coisa dar errado. Se quer saber a verdade, ficamos bastante entusiasmados com isso. Até Dean, que geralmente ficava bem afastado de Percy tanto física como mentalmente, quando lhe era possível. Suponho que nada disso fosse de surpreender, aliás para a maioria dos homens, nada é mais lisonjeiro do que ter uma pessoa jovem de fato, prestando atenção ao conselho que lhe é dado, e nesse sentido, nós não éramos diferentes. Em consequência, nenhum dentre nós notou que Wild Bill Varton não estava mais olhando para o teto. Isso inclui a mim, mas eu sei que ele não estava. Ele estava olhando para nós, enquanto ficamos ali junto da mesa da guarda, conversando e dando conselhos a Percy. Dando-lhe conselhos. E ele fazendo de conta que estava prestando atenção. Que piada, considerando como as coisas terminaram. O ruído de uma chave, girando na fechadura da porta, que dava para o pátio de exercícios, pôs fim à nossa pequena sessão de crítica pós-ensaio. Dean lançou um olhar de advertência para Percy. Nem uma palavra nem um olhar errado, falou. Não queremos que ele saiba o que estivemos fazendo. Não é bom para eles. Deixa-os perturbados.
Percy confirmou com a cabeça, e passou um dedo por cima dos lábios, num gesto de bico, calado que era para ser engraçado, e não foi. A porta do pátio de exercício se abriu e Delacroix entrou, escoltado por Brutal, que carregava a caixa de charutos com o carretel colorido dentro, da maneira como o assistente do mágico, num espetáculo de variedades, carregaria os acessórios do chefe, para fora do palco ao final do número. O senhor Gizos estava impoli iridu no ombro de Delacroix. E o próprio Delacroix? Vou lhe dizer uma coisa. Lily Langtry não poderia ter um ar mais fulgurante depois de se apresentar na Casa Branca. Eles adoram o senhor Gizos, proclama Delacroix. Eles riem e aplaudem com gritos e com palmas. Bem, isso é excelente, disse Percy. Falou de um jeito condescendente, patronal, que não parecia em absoluto com o Percy de antes. Pule de volta para sua cela, veterano. Delacroix lançou-lhe um olhar cômico de desconfiança, e o Percy que conhecíamos floresceu. Arreganhou os dentes num rosnado de brincadeira, e fingiu que ia agarrar Delacroix. É claro que era uma brincadeira. Percy estava contente, sem nenhuma disposição de agarrá-lo. Porém Delacroix não sabia disso. Deu um salto para trás com uma expressão de medo e decepção, e tropeçou num dos pés imensos de Brutal. Caiu feio, batendo com a parte de trás da cabeça no linóleo. O senhor Gizos saltou a tempo de evitar ser esmagado, e foi dando gritinhos pelo corredor verde para a cela de Delacroix. Delacroix se levantou, deu um único olhar cheio de raiva para Percy, que estava dando risadinhas, depois saiu correndo atrás de seu bicho de estimação, chamando por ele e esfregando a parte de trás da cabeça. Brutal, que não sabia que Percy tinha dado sinais animadores de estar realmente fazendo seu trabalho, para variar, dirigiu um olhar de desprezo para Percy e foi atrás de Deu, sacudindo as chaves do molho. Acho que o que aconteceu a seguir se deu, porque Percy estava de fato impelido a se desculpar. Sei que é difícil de acreditar, mas naquele dia, ele estava num estado de ânimo extraordinário. Se foi verdade, apenas prova um velho e cínico dito que escutei um dia, algo sobre como nenhuma boa ação deixa de ser castigada. Você se lembra de eu lhe contar como, depois que ele tinha perseguido o rato, até a solitária numa daquelas duas ocasiões, antes de Delacroix se juntar a nós, Percy tinha chegado um pouco perto demais da cela do presidente? Era perigoso fazer isso, razão pela qual o corredor verde era tão largo. Quando você caminhava bem pelo meio dele, não podia ser alcançado de nenhum dos dois lados das celas. O presidente não fizera nada a Percy, mas lembro-me de ter pensado que Arlen Bitterbook poderia ter feito algo, se tivesse sido para perto dele que Percy tivesse chegado. Só para lhe dar uma lição. Pois bem, o presidente e o cacique tinham ambos partido, porém Wild Bill Wharton tinha tomado seu lugar. Ele tinha piores modos do que o presidente, ou o cacique jamais, tinham sonhado em ter, e havia observado toda a nossa encenação, esperando ter uma oportunidade de também aparecer no palco. Essa oportunidade agora lhe caiu no colo, por cortesia de Percy Vetmore. E Del. Falou Percy em voz alta, meio rindo, começando a ir atrás de Brutal e Delacroix, e sem perceber, descambando perto demais para o lado de Wharton, no corredor verde. Ei, seu merda dormente, não fiz isso para valer. Você está todo furi. Num relance, Wharton saltou do catre e estava junto das grades da cela. Nunca, em todo o meu tempo como guarda, vi alguém se mover tão rápido, incluindo alguns dos rapazes atléticos com que Brutal e eu trabalhamos depois no reformatório de menores. Projetou os braços através das grades e agarrou Percy, primeiro pelos ombros da camisa do uniforme e depois pela garganta. Wharton arrastou-o de encontro à porta da cela. Percy emitiu uns gritos agudos como um porco na rampa do matadouro, e vi pelos seus olhos que ele estava pensando que ia morrer. Você é mesmo uma graça, sussurrou Wharton. Uma mão deixou a garganta de Percy e passou pelos cabelos dele. Macios, disse ele, meio rindo. Como os de uma moça. Acho que gostaria mais de meter no seu cozinho do que na xoxota da sua irmã. E chegou mesmo a beijar a orelha de Percy. Acho que Percy, que tinha feito Delacroix entrar no bloco debaixo de pancada, por ter acidentalmente tocado sua virilha, lembra-se? Sabia exatamente o que estava acontecendo. Duvido que quisesse, mas acho que sabia. Seu rosto tinha perdido completamente a cor, e as manchas nas suas bochechas se destacavam como sinais de nascença. Os olhos estavam inteiramente arregalados e lacrimejantes. Um fio de saliva escorria de um canto da boca trêmula. Tudo isso aconteceu depressa, começou e terminou em menos de 10 segundos, diria eu. Harry e eu avançamos, os cacetetes erguidos. Tinsaku ou revolver. Mas antes que as coisas pudessem avançar mais alguns centímetros, Wharton soltou Percy e deu um passo para trás, levantando as mãos acima dos ombros e abrindo seu sorriso úmido. Já soltei, tava só brincando e já soltei, disse ele. Nem cheguei a danificar um único cabelo na cabeça bonita desse menino, de modo que vocês não têm nada que ir me meter naquele maldito quarto acolchoado de novo. Percy Vetmore se lançou rapidamente para o outro lado do corredor verde, e ficou encolhido de encontro à porta de grades da cela vazia que ficava em frente, respirando tão depressa e com tanto barulho que mais parecia que estava soluçando. Finalmente ele tinha recebido a lição de se manter no centro do corredor e longe de um ataque súbito, dos dentes que mordem e das garras que agarram. Achei que era uma lição de que ele ia se recordar por mais tempo do que qualquer conselho que nós lhe tínhamos dado durante nossos ensaios.
Seu rosto tinha uma expressão de terror absoluto, e seus preciosos cabelos se estavam inteiramente despenteados pela primeira vez desde que o conhecera, todos em tufos e desgrenhados. Tinha o ar de quem acabava de escapar por pouco de ser estuprado. Houve um momento de paralisação total, uma calma tão densa que o único som era o assobio soluçado da respiração de Percy. Ela foi interrompida por uma risada cacarejada, tão repentina e tão alucinada que por si só já foi chocante. Pensei logo em Varton, mas não era ele. Era Delacroix, de pé ante a porta aberta da sua cela e apontando para Percy. O rato estava de volta no seu ombro, e Delacroix tinha a aparência de um feiticeiro pequeno, mas malévolo, com um diabinho e tudo. Olhe só para ele, mijou nas calças. Poirot Delacroix. Vejam o que o grande homem fez. Bate nas outras pessoas com o bastão, mas ao ir um bocado malvais-homem, mas quando alguém toca nele, ele molha a calça igualzinho a um bebê. Ele ria e apontava, todo o seu medo e ódio de Percy extravasando naquela risada de deboche. Percy olhou fixo para ele, aparentemente incapaz de se mover ou de falar. Varton voltou às grades da cela, olhou para baixo para a mancha escura na frente da calça de Percy, era pequena, mas estava ali, e não havia nenhuma dúvida sobre o que era, e abriu um sorriso. Alguém devia comprar uma fralda para o garoto durão, falou ele e voltou para seu catre, dando risadas abafadas. Brutal foi até a cela de Delacroix, mas o cajun tinha se precipitado para dentro e se atirou sobre o catre antes que Brutal pudesse chegar lá. Estendi a mão e agarrei o ombro de Percy. Percy, comecei a dizer, mas não fui adiante. Ele despertou e sacudiu minha mão do ombro. Olhou para baixo para a frente de sua calça, viu a mancha se espalhando ali e ficou vermelho como um pimentão. Ergueu novamente os olhos para mim, depois para Harry e Dean. Lembro-me de estar contente que o velho Toot já tivesse ido embora. Se ainda estivesse por ali, a história se espalharia pela prisão inteira em um só dia. E, dado o sobrenome de Percy, uma infelicidade nesse contexto, 6, era uma história que seria contada com o deleite de muita gozação durante anos. Se vocês falarem sobre isso com alguém, vocês todos vão para as filas da sopa dos pobres dentro de uma semana, sussurrou feroz. Era o tipo de comentário que me teria dado vontade de sentar-lhe o braço em qualquer outra circunstância, mas na atual, apenas fiquei com pena dele. Acho que ele viu essa pena, e isso piorou as coisas ainda mais para ele, como se estivesse raspando uma ferida aberta com urtigas. O que acontece aqui dentro fica aqui dentro, disse Dean com calma. Você não precisa se preocupar com isso. Percy olhou para trás, na direção da cela de Delacroix. Brutal estava acabando de trancar a porta, e do lado de dentro, com mortal nitidez, ainda podíamos ouvir as risadinhas de Delacroix. O olhar de Percy tinha a fúria do trovão. Pensei em dizer a ele que cada um colhia o que plantava nesta vida, mas depois resolvi que talvez esse não fosse o momento certo para uma aula sobre as escrituras. Quanto a ele, começou, mas não terminou. Em vez disso, foi se afastando de cabeça baixa, para ir ao depósito, procurar uma calça seca. Ele é tão bonitinho, disse Varton num tom sonhador. Harry mandou-o calar a porra da boca, para não ser mandado para a solitária, só por uma questão de malditos princípios. Varton cruzou os braços sobre o peito, fechou os olhos e pareceu ter adormecido. Capítulo 9. A noite anterior à execução de Delacroix chegou mais quente e mais úmida do que nunca. 27 graus Celsius pelo termômetro do lado de fora da janela da sala de controle da administração, quando bati o ponto a 6. Pense nisso. 27 graus Celsius no final de outubro, e o trovão, roncando lá no oeste, como faz em julho. Encontrei um membro da minha congregação religiosa na cidade naquela tarde, e ele me perguntou, aparentemente com seriedade, se eu achava que esse clima fora da estação podia ser um sinal do fim do mundo iminente. Respondi que certamente não, mas passou-me pela cabeça a ideia de que para Delacroix era mesmo o fim do mundo. Para ele era, sem dúvida. Bill Dodge estava de pé na porta do pátio de exercícios, tomando café e fumando um cigarrinho. Olhou para mim e falou, ora, vejam só isso. Paul Edgecombe, em tamanho natural e 2 vezes mais feio. Como é que correu o dia, Billy? Tudo bem. Delacroix? Ótimo. Ele parece compreender que é amanhã, e ainda assim, é como se não compreendesse. Você sabe como eles são quando finalmente chega o fim. Confirmei com a cabeça. E Wharton? Bill deu uma risada. Que artista! Faz Jack Benny parecer um pastor protestante. Ele disse para Rolf Vettermark que tinha comido geleia de morango na xoxota da mulher dele. E o que Rolf disse? Que não era casado. Disse que Varton devia estar pensando na própria mãe. Dei uma boa gargalhada. Isso era engraçado mesmo, de um jeito meio vulgar. E era bom simplesmente poder rir sem sentir, como se alguém estivesse acendendo fósforos nas minhas entranhas. Bill riu comigo, depois despejou o resto do café no pátio, onde não havia ninguém além de uns poucos presos de confiança vagueando, a maioria dos quais estava ali há uns 1000 anos.
De algum lugar bem distante, vieram trovoadas, e o clarão difuso de relâmpagos de calor se espalhou no céu escuro sobre nossas cabeças. Bill olhou inquieto para cima, o riso sumindo. Mas vou lhe dizer uma coisa, falou. Não gosto muito desse tempo. Parece que alguma coisa está para acontecer. Alguma coisa ruim. Nisso ele estava certo. A coisa ruim aconteceu bem por volta de 21h45 naquela noite. Foi quando Percy matou o Sr. Gizzles. Capítulo 10. No começo parecia que ia ser uma noite bastante boa, apesar do calor. John Coffey estava sendo a pessoa tranquila de sempre, Wild Bill estava se fazendo de Mild Bill, 7, e Delacroix se estava num bom estado de ânimo para um homem que tinha um encontro marcado com a velha fagulha em torno de um pouco mais de 24 horas. Ele de fato compreendia o que lhe ia acontecer, pelo menos no nível mais elementar. Tinha pedido pimenta para sua última refeição e me deu instruções especiais para passar à cozinha. Diga a eles para caprichar naquele molho picante, disse ele. Diga a eles que quero daquele tipo que sobe mesmo na garganta, e diz olá, aquele verde, nada daquele fraquinho. Essa coisa me pega de fuder, não consigo sair da privada no dia seguinte, mas acho que não vou ter esse problema dessa vez, NST cepas? A maioria deles se preocupa com suas almas imortais com uma espécie de ferocidade idiotizada, mas Delacroix praticamente descartou minhas perguntas sobre o que ele queria em termos de consolo espiritual nas suas últimas horas. Deu achou que se aquele sujeito Schuster tinha servido para o grande cacique Bitterbook, serviria para ele também. Não, o que o preocupava, tenho certeza de que você já adivinhou, era o que aconteceria com o Sr. Gizzles depois que ele, Delacroix, tivesse morrido. Eu estava acostumado a passar longas horas com os condenados na noite anterior à sua última caminhada, mas essa foi a primeira vez que passei aquelas longas horas contemplando o destino de um rato. Dale considerou um cenário atrás do outro, desenvolvendo pacientemente as possibilidades na sua mente limitada. E enquanto ia pensando em voz alta, querendo prover o futuro do seu rato de estimação, como se fosse uma criança que tivesse que cursar a universidade, jogava aquele carretel colorido de encontro à parede. A cada vez que fazia isso, o Sr. Gizzles saltava atrás dele, pegava-o e depois o fazia rolar de volta até o pé de Dale. Depois de um certo tempo, isso começou a me dar nos nervos, primeiro o claque do carretel contra a parede de pedra, depois o clicar diminuto das patas do Sr. Gizzles. Embora fosse um número engraçadinho, depois de uns 90 minutos ficava chato. E o Sr. Gizzles parecia não ficar cansado nunca. De vez em quando ele fazia uma pausa para se refrescar com um gole d'água de um pires, que Delacroix mantinha especificamente para essa finalidade, ou para mastigar uma migalha cor-de-rosa de bala de hortelã, e depois voltava àquela história. Várias vezes, estive a ponto de dizer a Delacroix para dar um descanso, e a cada vez me lembrava de que ele dispunha dessa noite e do dia seguinte para fazer com o Sr. Gizzles essa brincadeira do carretel, e depois pronto. Entretanto, perto do final, começou a ficar realmente difícil manter esse raciocínio. Você sabe como é, com um barulho que é repetido sem parar desse jeito. Depois de um certo tempo, seus nervos ficam em pandarecos. De qualquer modo, comecei a falar, e então algo me fez olhar por cima do ombro, através da porta da cela. John Coffey estava de pé junto da porta da cela dele, do lado oposto do corredor, e sacudiu a cabeça para mim. Direita, esquerda, de volta para o centro. Como se tivesse lido meu pensamento e me estivesse dizendo para mudar de ideia. Disse-lhe que providenciaria para que o Sr. Gizzles fosse confiado à tia solteirona de Delacroix, aquela que lhe tinha mandado o saco grande de balas. Seu carretel colorido também podia ir junto, até mesmo sua casa. Nós íamos realizar uma coleta e fazer com que Toad abrisse mão de seu direito à caixa de coronas. Não, disse Delacroix depois de refletir um pouco, teve tempo para tirar o carretel contra a parede pelo menos 5 vezes, com o Sr. Gizzles empurrando-o de volta com o focinho ou com as patas, isso não ia dar certo. A tia Hermione estava muito velha, não ia entender o jeito brincalhão do Sr. Gizzles, e imagine se o Sr. Gizzles vivesse mais do que ela. O que seria dele então? Não, a tia Hermione simplesmente não servia. Bem então perguntei, que tal se um de nós ficarmos com ele? Um de nós, guardas? Poderíamos mantê-lo aqui mesmo no bloco, e... Não, disse Delacroix, me agradecia muito por essa ideia, certamente, porém o Sr. Gizzles era um rato que ansiava por ficar livre. Ele, Edward Delacroix, sabia disso porque o Sr. Gizzles tinha, como você já adivinhou, sussurrado essa informação no seu ouvido. Está bem, falei, um de nós o levará para casa, Dale. Talvez Dean. Ele tem um filho pequeno que adoraria um rato de estimação, aposto. Delacroix ficou realmente pálido de horror ante essa ideia. Um garotinho encarregado de um gênio roedor como o Sr. Gizzles? Como em nome de Le Bon Dieu, podia-se esperar que um garotinho mantivesse seu treinamento em dia e muito menos ensinar-lhe novos truques.
E imagine se o garoto perdesse o interesse e se esquecesse de alimentá-lo por 2 ou 3 dias seguidos. Delacroix, que tinha assado vivos 6 seres humanos numa tentativa de encobrir seu crime inicial, estremeceu com a profunda aversão de quem abomina o empalhamento de animais. Está bem, disse eu o levaria comigo, prometa-lhes qualquer coisa, lembre-se, nas suas últimas 48 horas, prometa-lhes qualquer coisa. Que tal? Não senhor, chefe Edgecombe, disse Deu num tom de quem pede desculpas. Atirou o carretel novamente. Bateu na parede, ricocheteou, girou. Então o senhor Guizos estava em cima dele como manteiga no pão, empurrando-o com o focinho de volta para Delacroix. Muito obrigado, merci Belcope, mas o senhor mora no meio do bosque e o senhor Guizot teria medo de viver dans la forêt. Eu sei por quê. Acho que posso adivinhar como é que você sabe, disse eu. Delacroix concordou com a cabeça, sorrindo. Mas vamos encontrar uma saída para isso. Pode apostar. Atirou o carretel. O senhor Guizos disparou atrás dele. Tentei não fazer uma careta. No fim, foi Brutal quem salvou a lavoura. Estava junto da mesa da guarda, olhando Dean e Harry jogarem dominó. Percy também estava lá e Brutal, finalmente se cansou de tentar entabular uma conversa com ele e obter em troca apenas grunhidos amuados. Veio caminhando até onde eu estava sentado num banquinho, do lado de fora da cela de Delacroix, e ficou ali ouvindo-nos falar, com os braços cruzados. Que tal, Mouseville? Perguntou Brutal em meio ao silêncio pensativo que se seguirá à rejeição por Delacroix de minha casa velha e assustadora lá no meio do mato. Ele lançou a sugestão, num tom de voz natural de é apenas uma ideia. Mouseville? Perguntou Delacroix, dirigindo para Brutal um olhar ao mesmo tempo espantado e interessado. Que Mouseville? É uma atração turística lá na Flórida, respondeu. Acho que fica em Tallahassee. Não é isso, Paul? Tallahassee. É, disse eu, falando sem hesitar um segundo, pensando Deus abençoe Brutus Ovel. Tallahassee. Bem adiante na estrada, passando a Universidade Canina. Brutal torceu a boca ao ouvir isso, e achei que ele ia estragar a história caindo na gargalhada, mas conseguiu se controlar e confirmou com a cabeça. Mas imaginei que ia ouvir por conta dessa Universidade Canina mais tarde. Dessa vez Deu não atirou o carretel, embora o senhor Guizos estivesse de pé sobre seu chinelo, com as patas dianteiras erguidas, visivelmente seco por outra oportunidade de sair correndo atrás. O Cajun olhou de Brutal para mim e de volta para Brutal. O que eles fazem em Mouseville? Indagou. Você acha que aceitarão o senhor Guizos? Perguntou-me Brutal, ao mesmo tempo ignorando Deu e atraindo-o para o jogo. Você acha que ele tem as qualidades necessárias, Paul? Tentei assumir um tom de reflexão. Sabe, respondi, quanto mais penso no assunto, mais me parece uma ideia brilhante. Pelo canto do olho, vi Percy se aproximar pelo corredor até a metade da distância, mantendo-se bem ao largo da cela de Varton. Ficou com o ombro encostado numa cela vazia, escutando, com um sorrisinho de desprezo nos lábios. O que é esse Mouseville? Perguntou Deu, agora desesperado por saber. Uma atração turística, como lhe disse, falou Brutal. Lá tem, não sei, mais ou menos uma centena de ratos. Não é assim, Paul? É mais para 150 hoje em dia, retruquei. É um grande êxito. Ouvi dizer que estão cogitando abrir uma na Califórnia e chamá-la de Mouseville Oeste, de tão bem que o negócio está indo. Acho que ratos amestrados vão entrar na moda com o pessoal elegante. Eu pessoalmente não entendo disso. Deu ficou sentado com o carretel na mão, olhando para nós, sua própria situação esquecida naquele momento. Eles só aceitam os ratos mais inteligentes, advertiu Brutal, os que sabem fazer truques. E não podem ser ratos brancos, porque eles são ratos de lojas de animais de estimação. Ratos de lojas de animais de estimação, é isso mesmo, pode apostar. Disse Delacroix furioso. Detesto esses ratos de lojas de animais de estimação. E o que eles têm? Falou Brutal, agora com um olhar distante, imaginando o que descrevia. É essa tenda em que você entra. É como num cirque. Tem que pagar para entrar? Você tá brincando comigo? É claro que tem que pagar para entrar. 10 centavos por pessoa, 2 centavos para crianças pequenas. E tem essa espécie de cidade feita de caixinhas de plástico e rolos de papel higiênico, com janelas de mica para você poder ver o que eles estão fazendo lá dentro. É. Delacroix estava em êxtase agora. Então se virou para mim. O que é mica? É como o que tem na frente de um forno, para se poder ver lá dentro, respondi. Ah, claro. Aquela merda. Fez um movimento giratório com a mão para Brutal, querendo que ele continuasse, e os olhinhos de piche do senhor Guizos praticamente deram uma volta nas órbitas, tentando mantê-los fixos no carretel. Era muito engraçado. Percy se aproximou um pouco mais, como se quisesse ver melhor, e vi John Coffey franzindo a testa para ele, mas eu estava envolto demais na fantasia de Brutal para dar muita atenção. Tratava-se de elevar a novas alturas a arte de dizer para um condenado aquilo que ele queria ouvir, e acredite-me, eu estava cheio de admiração. Bem, disse Brutal, existe a cidade dos ratos, mas o que as crianças gostam mesmo de ver é o circo de estrelas de Mouseville, onde há ratos que trabalham no trapézio, ratos que fazem rolar essas barricas em miniatura, ratos que empilham moedas. É isso mesmo. Esse é o lugar para o senhor Guizos.
exclama Delacroix. Seus olhos faiscavam, e suas bochechas estavam coradas. Ocorreu-me que Brutus Ovel era uma espécie de santo. No final das contas, você vai ser um rato de circo, senhor. Gizzos. Vai viver numa cidade de ratos lá na Flórida. Cheia de janelas de mica. Obey. Atirou o carretel com mais força. Bateu na parte de baixo da parede, descreveu uma curva maluca e passou entre as grades da porta da cela, caindo no corredor. O senhor. Gizzos disparou atrás dele, e Percy viu sua oportunidade. Não, seu idiota. Berrou brutal, mas Percy não lhe deu ouvidos. Bem quando o senhor. Gizzos alcançou o carretel, concentrado demais nele para se dar conta de que seu velho inimigo estava por perto. Percy abateu com força a sola dura de uma botina negra em cima dele. Ouviu-se um estalido quando a espinha do senhor. Gizzos se partiu, e o sangue esguichou-lhe pela boca. Seus olhinhos pretos se esbugalharam nas órbitas e neles, li, uma expressão de surpresa e angústia muito humana. Delacroix gritou de horror e sofrimento. Atirou-se no chão da cela, e esticou os braços através das grades, o mais longe que podia, berrando sem parar o nome do rato. Percy voltou-se para ele, sorrindo. Para nós três. Pronto, falou. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia pegá-lo. Na verdade, era só uma questão de tempo. Deu meia volta, e foi andando pelo corredor verde, sem pressa, deixando o senhor Gizzos caído no linóleo numa poça, cada vez maior, do seu próprio sangue.